importante que cada grupo se comprometa com o seu grupo, por quê? Vocês vão ver que os temas são temas bem densos, são temas que requer pesquisa, certo? E se não tiver pesquisa, o trabalho vai ficar estacionado. É trabalho em grupo exatamente por isso. Porque se várias mãos fizerem juntas, vai facilitar muito a vida de vocês. Então, vamos ter prova parcial e prova global, que eu vou mandar a data para vocês. Trabalho avaliativo, eu também vou mandar para vocês a data de entrega. Trabalho avaliativo vai ser um trabalho para cada grupo. Pode ser digitado, vai me mandar por e-mail, eu vou avisar com antecedência a data para vocês. E nós vamos ter, como nós fizemos no módulo passado, nós vamos ter, cada grupo vai ter 2 temas, esses temas tem que ter trabalho escrito e trabalho apresentado, certo? Mesma coisa, valendo 15 pontos. Os trabalhos, gente, dentro da norma da ABNT, norma normal que vocês já estão acostumados. Eu recebi, no módulo passado, recebi muito trabalho, muito trabalho. E tive umas situações muito graves. E sabe uma coisa que fica claro para mim? É que a gente pode estar presencial, ou a gente pode estar à distância, ou a gente pode estar em outro planeta, comunicando entre nós, mas as pessoas que têm compromisso consigo mesmo, elas vão ter compromisso consigo mesmo, independente de onde quer que elas estejam, independente do que façam. Eu recebi uns trabalhos muito bons no módulo passado. Muito bons. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Me desculpe a sinceridade, mas eu recebi também umas coisas que foram verdadeiros lixos. Dava vontade de jogar fora. Falei, gente, como que uma pessoa tem coragem de mandar uma coisa dessa? Porque se fosse o chefe dela ou o chefe jogaria no lixo, que é uma coisa assustadora. Então, o fato de nós estarmos distantes, isso não pode ser uma desculpa para a gente não ter um compromisso. E recebi também coisas muito boas, coisas excelentes, trabalhos muito bons. Aí você fica até feliz que você fala assim, essa pessoa que mandou essa coisa tão boa, esse trabalho tão bom, ela não está preocupada se ela está presencial ou se ela está à distância. Ela está preocupada e comprometida com ela, né? Isso é muito bom. Então, é bom a gente comentar essas coisas, que a gente tem essa percepção. Por que trabalho em grupo, gente? Para já não ter Pois é, nem a mano, tô desculpa aqui de escutando ele pegar o falando e trabalho do tal, seu tá ligado? colega. Eu Eu sei tive uma que os situação, nossos gente, é bom trabalhos conversar não e comentar ficaram sobre essas ruins não, mano. experiências. Entendeu? Mas, Um, nosso Deus, vai. um Se ele aluno me recebeu muito mandou, agora trabalho no no módulo último módulo, passado, me nesse mandou um então, meu trabalho, eu li o Deus, trabalho e vai dei a nota. receber 3 vezes Umas 2 horas mais. Meu depois, eu Deus. recebi o mesmo trabalho, só com nome diferente. O mesmo trabalho, mesmo não tinha nada de errado, tudo certo. Nada de errado assim, não tinha nada diferente, a mesma coisa. Então, eu mandei para os dois a pergunta quem tinha feito o trabalho, porque o trabalho era o mesmo, só mudou o nome. Então, o primeiro que mandou me disse que ele não disse quem fez o trabalho. Ele só falou que se eu quisesse, eu poderia dar nota para outra pessoa, porque a outra pessoa precisava de mais. O segundo que mandou o trabalho disse que se eu quisesse, eu poderia dar nota para o outro, Ah, tá, porque mano, eles entendi. fizeram trabalho em dupla. Tipo, E eu a gente está na cheguei quarentena, agora gente. na Então não aula, tem como a entendeu? gente Mas, encontrar. É uma caraca, coisa que não, então vai é meio ser assim, né? chatão, né, mano? Na Mas se eu moral. quisesse, eu poderia dar nota para o outro. Um mandou dar nota para o outro. E aí eu respondi o seguinte: eu falei, gente, infelizmente eu vou ter que dar 0 para os dois, por um motivo muito simples. Eu não posso. Se eu vou lá numa vaga de emprego para técnico em radiologia, a pessoa quer me contratar, eu viro para o contratante e falo, ah, não, contrato meu amigo, ele precisa mais do que eu. Essa decisão não depende de mim, depende de quem está me contratando. Então, falei, infelizmente vai ser 0 para os dois, porque não tem lógica isso aqui, né? Porque às vezes pensa que a gente não lê.
Então, é só uma dica, uma informação mesmo para vocês, porque eu leio os trabalhos. Eu leio os trabalhos. Eu posso fingir de bobo, mas eu leio. Então, os trabalhos todos vão ser em grupos. Como vão ser em grupos, não tem necessidade nenhuma de ninguém copiar nada de grupo. Vocês já estão fazendo em grupo. Os 3 trabalhos serão em grupos, com consulta. Então, mais tranquilo do que isso, impossível. Repito, o fato de ser em grupo não significa que está fácil. Vocês vão ter que fazer muita pesquisa. Pois bem, então o nosso trabalho avaliativo escrito, nosso trabalho avaliativo de 8 pontos, eu acho que eu já mandei para vocês. Se eu não tiver mandado, a representante me fala que eu mando para vocês. Um trabalho por grupo, né? E pode ser digitado, não tem problema. Ô, Então, Wellington, o pessoal que hoje é 6º módulo, vocês vão ter que se dividir em 4 grupos. Vocês vão ser os grupos 1, 3, 5 e 7. O pessoal que era 4º módulo, que passou para o 5º módulo, vocês também vão ter que se dividir em 4 grupos. Vocês vão ser os grupos 2, 4, 6 e 8. Pedro, você quer perguntar alguma coisa? o grupo é de quantas pessoas? O mínimo e o máximo? Gente, quantidade de grupos, quantidade de pessoas para o grupo, eu não vou me limitar a isso, né? Eu vou deixar a critério de vocês. Ah, beleza. Vou deixar a critério de vocês. E aí, tendo 4 grupos cada turma, porque do ponto de vista de organização vai ser melhor. Para mim, vai ser melhor para a turma. Então, a gente precisa grupo. Anteriormente, nós tínhamos 6 grupos, cada turma, né? Então, agora nós passamos a ter 4 grupos cada turma. Então, na hora que quando nós fizermos as nossas apresentações de trabalho, num dia vai ser grupo 1 e grupo 2, ou seja, no mesmo dia, nós vamos ter grupo das 2 salas apresentando, né? Que é uma sala só, é uma turma só, mas que são 2, mas são uma, né? Gente, então nós vamos falar sobre a nossa disciplina, como perguntou a Gleice, é trato gênito urinário. Eu estou me esforçando e quero me esforçar para que essa matéria seja o mais agradável possível e o mais interessante possível, porque de fato ela é uma matéria muito interessante, muito atual e vai depender de muita pesquisa, porque tem coisas que até a própria medicina ainda está investigando e ainda está tentando. O objetivo do sistema urinário é formação, depósito, né, de urina e eliminação, formação, depósito e eliminação de urina. A mesma lógica que nós vimos lá no trato digestivo, ele suga o que tem de bom e o que é de ruim, vamos eliminar. Só que no corpo humano, fezes e urina vão por caminhos diferentes, né? Elas não seguem o mesmo caminho. Vão por caminhos diferentes. Então, o pessoal que está no 6º agora, eles viram trato digestivo. O pessoal que está no 4º, que foi para o 5º, não viu. Mas são coisas independentes. Fezes é uma coisa, urina é outra. Então, nós vamos, nesse módulo, falar sobre urina, né? E qual que é o principal objetivo desse sistema urinário? Esse conjunto de órgãos, ele tem o objetivo de formar, depositar. Ah, sim, vou gravar. Formar. Deixa eu ver aqui. Vou gravar sim. Como é que é, professor? Formar. Oi? Como é que é? Repete de novo, por favor. Eu disse o Obje- seguinte: o Objetivo. objetivo do sistema urinário é formar, depositar e eliminar
urina. Esse que é o objetivo. Então, na nossa disciplina, nós vamos falar de exames radiológicos que estão relacionados à urina. Urina é osso? Não. Urina, além de ser líquido, ela dentro do nosso corpo, o que acontece? Ela está movimentando. Quando eu quero pegar algo no nosso corpo, algo radiologicamente que esteja movimentando, eu preciso usar o quê? Alguém sugere algo? Contraste. Contraste. Exatamente, tem que usar contraste. Então, de uma forma muito simples, nós mano, vamos é ver verdade, entendeu? exames Porque relacionados que à pega? radiologia com contraste. Porque nós Tá só queremos nós ver dois por o enquanto. caminho A gente pode ver se a gente entra no desta grupo urina, da Gleice, tá desde ligado? quando ela A gente pode forma ver isso, até o momento em que ela é né? eliminada. Pra não ficar muito, né? Basicamente, Muito, essa é né? a matéria. Pai, porque, De uma forma muito simples, querendo ou não, essa é a vai ser matéria. meio chato, assim, O nosso sistema se a urinário ele é gente formado for por dois tentar entrar rins, pros outros grupos. né? Que nem Ureter, o grupo da a Amanda, bexiga eu acho que é mais e a vazio, uretra. mas é A foda, né, uretra já velho? é Sei o lá. escorregador, né? Já é para sair já para o meio externo a urina. Nós temos homens e temos mulheres. O sistema urinário, ele, na verdade, o sistema Professor, é dois genital, rins? dois rins, Hum, ureter, o quê? ureter, Ureter. isso, bexiga, Bexiga. e uretra, Beleza. certo? O nosso sistema urinário, gente, ele é igual para homens e para mulheres. Mas o nosso sistema genital, ele é diferente. Mulheres têm vagina, homens têm pênis. Beleza. Essa uretra, a saída dela é exatamente no genital masculino e feminino que vai jogar a urina para o meio externo. Existem N patologias, N deformações que podem afetar a saída dessa urina, ou pode afetar o depósito dessa urina. Lembrem-se, qual que é o objetivo do sistema urinário? São três: formar, depositar e eliminar urina. Se uma dessas três funções não vão bem, é preciso fazer algum exame para identificar onde é que está o problema. Todo mundo já ouviu falar de refluxo, não já? Sim. Refluxo. Já. Você sabia que tem pacientes que têm refluxo urinário? Não. Tem pacientes que têm refluxo urinário. Essa disciplina, gente, ela, Mas eu isso sei é que pela principalmente boca? não. Como que seria um refluxo urinário? O refluxo, gente, o refluxo é aquele paciente, ele se confunde um pouco com infecção urinária, se confunde um pouco com incontinência urinária. O que é o refluxo, gente? O refluxo, qual que é o caminho normal da urina? Rim, ureter, bexiga, uretra, vagina e pênis e vaso. No refluxo, quando chega na uretra, que é para ele descer, o que ele faz? Volta. Então o paciente ele fica sempre com aquela impressão assim: nossa, eu estou com vontade de fazer xixi, mas eu vou lá, faço força, sai um pouquinho e para. Ou parece que está subindo pela barriga um pouco. É um incômodo. Não. Então, gente, nessa disciplina, nós vamos ver algumas patologias normais, incontinência urinária, infecção de urina, a gente vai comentar alguma coisa. Então, Wellington, desculpa, Wellington,
Pelo que você falou, está parecendo infecção de urina. A pessoa com vontade de fazer xixi o tempo todo não consegue, né? É coisa Não diferente. entendi. A O pessoa quê? fica, pelo que você falou aí sobre o refluxo urinário, é que a pessoa fica com vontade de urinar o tempo todo. Isso é infecção de urina também, não? Uma Sim, coisa parece. Ô, Gleice, lembra que a gente comentou da dificuldade lá no trato digestivo? Só fazendo um paralelo. A dificuldade da gente bater o martelo e falar assim, você está com tal doença, porque o sistema é todo calado. Sim. Na urinária é a mesma coisa. É difícil, parece infecção de urina, mas às vezes não é. Parece uma coisa, parece outra coisa. Por isso tem que ficar fazendo exame para definir o que é. O que causa esse refluxo, professor? Pode ser uma patologia que o paciente ele próprio já tem. Vou te dar um exemplo de algo bobo que pode acontecer. Imagine um paciente motoqueiro, um rapaz motoqueiro, que é arremessado da moto num acidente e bate num poste, por exemplo, bate com o pênis no poste. Não. Isso pode ocasionar um problema para ele urinário, tudo. Eu trabalhei com um estagiário lá no hospital que aconteceu algo parecido com ele, mas o que aconteceu com ele? Ele era entregador de pizza, alguma coisa assim, sofreu um acidente e foi arremessado e caiu com as pernas abertas num poste. Não. Quebrou fêmur, aquela coiseira toda. Os testículos dele ficaram enormes, gigantes. Ele estava grave. Qual que é a prioridade? Não deixar ele morrer. Beleza, fez todo o tratamento, cirurgia de fêmur e tal. Bacana. Resolveu o problema. Com o passar do tempo, os testículos foram desinchando. Beleza. Passado um tempo, ele já recuperado e tudo mais, casou com uma moça e não conseguia engravidar a moça. E aí ele comentou comigo. Aí nesse período ele já estava no estágio lá no hospital. Ele falou: nossa, eu estou casado há 2 ou 3 anos e não tenho. Ele falou: eu tenho vontade de ter filhos, mas eu não consigo engravidar. Eu acho que ela. Aí é o machismo, né, gente? Eu acho que ela não pode ter filhos. Eu falei com ele: você já fez um espermograma? Faz um espermograma. Ah, não, faz, não tem nada demais. Fez o espermograma. Quando ele fez o espermograma, veio a notícia que ele não queria, né? O que estava acontecendo? Os espermas dele estavam fracos, irregulares, sem cabeça ou sem cauda. Não. Né? Que estranho, né? Por que isso aconteceu? Fruto da pancada lá de Nossa. trás. Então, eu tive que fazer um tratamento. Na verdade, quem não poderia ter filho era de fato ele, né? Por causa dessa situação. Wellington, Fez o. Oi. desculpa te interromper, mas isso pode ser reversível? No caso dele, foi reversível. Mas tem não são todos os casos que são, né? Não são todos os casos. Entendi. Não são todos os casos. Então, gente, às vezes a gente pensa assim, é só uma pancadinha, não é nada, mas pode afetar tanto do ponto de vista genital quanto do ponto de vista urinário desse paciente. Então, esse menino, por exemplo, foi reversível porque, no caso dele, ele não deixou de produzir espermatozoides. Os espermatozoides eram fracos e irregulares. Fez um tratamento com medicamento, a vida voltou ao normal. Pois bem, nós vamos ter 8 grupos. Cada grupo vai apresentar 2 temas. Igual nós fizemos no último módulo. Cada grupo vai apresentar 2 temas. Um dos temas de cada grupo vai ser algum exame relacionado ao sistema urinário. Certo? Algum exame ou alguma cirurgia. Então, nós vamos trazer
Algum grupo aí vai trazer, a gente vai fazer o sorteio, ou vocês se subdividem, mas a gente pode sortear aqui. Nós vamos falar sobre, por exemplo, inversão de sexo, certo? É feminino que quer ir para o masculino, é masculino que quer ir para o feminino, e como vai ficar o sistema urinário? E como que funciona essa cirurgia? Quais são os critérios? Quanto custa uma cirurgia dessa? Gente, vocês que são técnicos em radiologia, se vocês trabalharem em pronto atendimento, trato digestivo, trato urinário, essas disciplinas relacionadas a contraste, vocês vão ter pouco contato no dia a dia de vocês. Mas se vocês forem trabalhar em clínicas especializadas, né, de ginecologia, de urologia, né, da parte gastro, né, vocês vão vivenciar isso aqui, gente, todos os dias. Vai ser uma coisa muito comum para vocês. Então, nós vamos... um dos grupos vai falar sobre essa cirurgia, né? Que são meninas que querem ser meninos, como que funciona, se o SUS disponibiliza, como que fica a parte urinária desse paciente. Por isso que eu disse para vocês, os trabalhos serão em grupos, mas vai precisar de muita pesquisa, porque tem técnicas diferentes, né? Tem cirurgias que são feitas, mas os próprios médicos falam, olha, não vai dar certo, né? Porque esse tema é importante, gente, pelo seguinte, a gente está falando não é só de genital, não é só um rapaz que quer ser moça e que tira o pênis ou adequa o pênis e vira uma vagina. Atrás daquela vagina, o menos importante é ser uma vagina. Atrás daquela vagina tem um sistema urinário, né? E como que essa urina vai sair? E quais são os procedimentos que vão ser tomados? Então, isso tudo a gente vai... não receberam os trabalhos. Tudo isso a gente vai comentar. E tem o caso também das meninas, né? Só antecipando, é feita uma cirurgia de masculinização, através do clítoris das meninas é feito um mini pênis. Então, enfim, eu não vou antecipar para vocês, porque é muito interessante, do ponto de vista biológico, médico, do ponto de vista da radiologia, como que a radiologia pode colaborar, contribuir nesses exames, o depois dessa cirurgia, as adaptações, tudo isso os grupos vão trazer. Vamos falar sobre câncer de bexiga, vamos falar sobre câncer de rins, incontinência urinária feminina e masculina, que são diferentes. Então, nós vamos, em grupos, nós vamos falar de muitos temas que são bem legais. E também, gente, assim como nós fizemos no último módulo, vocês também vão ter que pesquisar onde fazem esses exames, quais são os valores dos exames, né? No caso de inversão de sexo, né? Não é só querer fazer o procedimento, tem regras, tem prazos e tempo que tem que fazer, envolve o SUS, enfim, vai ser pesquisa muito enriquecedora para nós, porque às vezes é um universo, é um mundo que a gente não vive, e quando você consegue ver do ponto de vista médico, como vocês irão ver do ponto de vista do trabalho, vocês vão ter um olhar muito diferente vocês vão ter um olhar muito diferente para esse paciente, né? Então, esses vão ser os nossos trabalhos. A Gleice me falou que que eu não enviei os temas para vocês, mas eu envio tranquilamente, tá? Serão 8 grupos, aí eu já envio para vocês. Beleza? Isso, gente, é só uma introdução. Eu não sei se eu mandei o material para vocês. Não, eu acho que eu não mandei nenhum material para vocês, né? Você mandou, eu recebi. Mandei, gente. Ah, sim. Emily, você é do 4, não é? Isso.
Ah, beleza. Não, beleza. Eu mandei mesmo pro grupo do. É porque eu mandei para algumas turmas e fiquei na dúvida. Mas é tranquilo. O pessoal aí que está terminando a aula aqui, eu já encaminho para vocês. Eu só peço para vocês me mandarem o e-mail da turma, que eu mando para vocês tudo, tá? Eu já queria, gente, se possível, que você. Eu vou pedir, como nós temos 2 representantes numa turma, para que vocês se dividissem em 4 grupos e me mandassem por e-mail quem são os grupos. Beleza, Pedro, eu vou mandar o. Bom, eu vou pedir para que as 2 turmas, né, dividam em 4 grupos e mandem lá por e-mail. E na próxima sexta-feira a gente já define isso, porque aí cada grupo já vai ter seu tema, já vai estar liberado para se organizar. Então, gente, eu queria ilustrar para vocês um pouco do que será essa nossa disciplina. Um pouco do que será a nossa disciplina. O caminho da disciplina é esse. Nós vamos focar muito em urina, vamos falar muito em sistema urinário, a eliminação, a produção, as doenças quando não elimina direito, como que funciona. Mas a urina ela não evapora. A urina ela precisa de um lugar para sair. E o lugar que ela sai é qual? É no genital. Então, como ela sai lá no genital, então, às vezes, alguma situação que tem atípica no genital do paciente afeta diretamente na eliminação, na excreção dessa urina. Nós temos casos também de pacientes hermafroditas, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Enfim, gente, é muita informação e de coisas que às vezes a gente não convive no dia a dia, né? Que só um paciente que vive aquilo é que consegue ter a dimensão. Se nós pensarmos, né, que essa parte genital é uma parte tão sensível e uma parte tão íntima e pessoal de cada um, imagine você ter que tratar de algo quando envolve uma anomalia, uma coisa diferente. Não é fácil para esse paciente, não é fácil mesmo. Mas, como profissionais da saúde que somos, temos que abordar e tratar da forma mais humana e profissional possível. Alguém queria fazer algum comentário com relação a essa introdução que fizemos? Cadê as meninas? Lidiane? Eu tô aqui, Wellington. Aí? Eu tô Então, escutando, tô caladinha, mas tô escutando. Eu queria ouvir de vocês alguma dúvida ou alguma percepção de como vocês acham de como vocês acham que será essa disciplina, né? Olha, eu vou falar para mim, tá? Pelo tema aí que já começou polêmico, bombástico, eu acho que vai ser muito melhor do que o módulo passado. Eu, particularmente, achei o módulo passado muito complicado, assim, é uma matéria meio chata, né? Mas pelos temas do trabalho que você passou aí, parece que vai ser muito, muito legal. É um tema que mexe com a cabeça da gente, né? É um tema que mexe muito com a cabeça da gente e envolve muita coisa, gente. Principalmente, porque tem grupos que vão falar de patologias, câncer, né? As patologias do dia a dia. Agora, quando estamos tocando nesse assunto, né, de inversão de sexo, é uma coisa tão delicada, né? É delicada para quem faz, é delicada para quem está próximo, né? É uma decisão muito difícil para esse paciente fazer isso. Tem implicações sociais, tem implicações jurídicas, né? Por mudança de nome. Por esse motivo, quando chega na parte médica, que é a mudança do sexo, esse paciente ele tem que cumprir uma série de requisitos.
a coisa não é tão simples, né? Não é tão simples. Envolve psiquiatria, envolve muita coisa, mas vai ser muito, tá sendo muito legal. Eu tenho pesquisado muita coisa, gente. Vocês têm me colocado para pesquisar, porque é muito abrangente, sabe? Eu estava conversando com um urologista no plantão anteontem, e a gente estava conversando sobre a inversão de sexo da mulher para virar homem, né? E aí ele dizendo que, olha, ele me disse, eu acho que não é bem sucedido a cirurgia. Ele faz cirurgia, né, dessas inversões, ele falou, para mim não é uma cirurgia bem sucedida, a menos que o paciente, ele falou, olha, eu faço de tudo para não fazer essa cirurgia. Já a cirurgia contrária, que é do homem, que para ser menina, né, essa cirurgia, ele falou, essa cirurgia fica bem feita e fica bacana. A gente está falando dessa questão de inversão, mas nós vamos falar de uma outra situação também. Pacientes que precisam usar próteses penianas, esse paciente também, quando ele chega nesse ponto, muitas vezes está relacionado a problemas urinários. Eu tenho uma prima que trabalha no Hospital São Lucas. Oi. Eu tenho uma dúvida. Oi. Pode falar. Na inversão de sexo do homem para a mulher, em relação ao espermatozoide, como que é? Como que funciona? Pois é. Eu não vou entrar muito a fundo, porque senão eu vou tirar a surpresa dos grupos que vão apresentar. Mas só vou... Os espermatozoides, eles são feitos onde? Testículos. Ah, não, Se mas não tem mata a mais curiosidade testículos... nossa aí. Só dá uma prévia para nós. Senão você vai matar a nossa curiosidade. Até quem não é do grupo desse tema no grupo vai querer pesquisar, ué. Olha, vale a pena pesquisar que... Gente, eu vi uma entrevista, vocês devem conhecer, Roberta Close. É uma trans que fez a cirurgia e tal. A Roberta Close, ela deu uma entrevista uma vez, disse o seguinte, ela fez a inversão. Ela fez a inversão, não no Brasil, fez no exterior, e ela disse, se eu pudesse voltar atrás, não faria, porque o pós-operatório é uma coisa fora do comum. Mas, sobre os espermatozoides, eles deixam de existir porque os testículos são retirados. Né? Tudo é adaptado, né? Tudo é adaptado. Então, no caso da mulher, não tem, né? No caso da mulher, não tem. Ela que faz a inversão, a mulher que vai para o sexo oposto, ela não vai ter, ela não vai produzir. Ô, gente, a inversão feminina, apesar dela não ser melhor sucedida do que a do homem, ela é mais interessante do ponto de vista radiológico e do ponto de vista biológico do que do homem, porque é desafiante, né? Uhum. Na verdade, na mulher é feito um mini pênis. Como será feito, o grupo vai dizer aqui, tá? Na mulher é feito um mini pênis cirurgicamente, mas é complicado. E aí usa próteses. Gente, isso que a gente está comentando aqui, tudo isso que nós estamos comentando são coisas que vocês vão vivenciar, dentro de bloco cirúrgico. Uma prima minha que trabalha no Hospital São Lucas, ela trabalha muito com urologista. Então acontece por N motivos, por N disfunções, sejam urinárias ou seja estética, de pacientes ser necessário o paciente colocar prótese peniana. Eu estou falando de pacientes do sexo masculino que têm alguma disfunção, seja ela qual for, e precisam de prótese peniana.
E um dia, conversando com a minha prima, a gente estava até rindo, né, entre nós, porque ela dizendo que o paciente, quando vai colocar uma prótese peniana, ele tem a opção de escolher, por exemplo, o tamanho da prótese, né? E ela falando que geralmente os pacientes querem próteses grandes. E aí ela estava dizendo de um paciente já mais idoso, e esse paciente ele queria uma prótese, acho que de 23 centímetros, alguma coisa assim. E aí o médico falou, ah, mas não tem pé. Aí o médico falou, mas não tem pele para fechar essa prótese, né? E aí ela falou, Wellington, todos os pacientes, nenhum paciente quer prótese pequena, só quer prótese grande, mas às vezes não tem pele para fechar, para finalizar a cirurgia, para ficar uma coisa estética bacana, né? E até mesmo do ponto de vista do contexto como um todo, né? A altura, a largura desse paciente, né? É uma coisa que fica muito assimétrica, fora do contexto, né? Um pênis gigante, um paciente assimétrico e tudo mais. Sobre prótese peniana, vocês vão pegar muitos pacientes em pronto atendimento e o paciente, às vezes, vai lá para fazer um raio-x de bacia. Na hora que você faz o raio-x de bacia, você vê lá o raio-x da prótese peniana. Então, se você vê algo diferente na bacia do paciente, é muito comum de ser prótese peniana. Então, é um tema muito, muito legal, gente, muito bacana, esse tema urinário. Mas, como tudo na radiologia, é muito caro para o paciente, né? Sempre é muito caro para o paciente. Então, esse grupo aí que vai falar sobre esses exames urológicos, sobre as inversões mesmo, né? Vão trazer valores aqui que vão deixar vocês assustados. São valores muito altos. No caso dessas inversões, gente, inversões de sexo, não basta apenas ter dinheiro, tá? Não basta ter dinheiro. Tem também outras implicações legais para fazer esse tipo de cirurgia. Beleza, gente? Tranquilo, Tranquilo? tranquilo. Beleza. Então, vamos combinar da seguinte forma. Eu vou mandar para a turma o que eu preciso mandar para vocês é o material, pessoal aí do sexto que não recebeu. E eu já vou pedir para vocês, enquanto turma, se subdividirem em 4 grupos, né? No módulo passado, nós tínhamos 6 grupos, então nós vamos ter que anexar 2. Enfim, vocês façam do jeito que acharem melhor. E eu vou pedir para que cada representante me mande quem são os 4 grupos. Que aí na próxima aula a gente já faz esse sorteio aqui e já libera os temas para vocês, que aí vocês vão ganhando tempo. Eu vou mandar para vocês hoje ainda, vou mandar através do representante as datas das entregas das coisas, porque isso vai facilitar para vocês se organizarem, ninguém ser pego de surpresa, ninguém ser pego em cima da hora. Tranquilo, gente? Tranquilo, Wellington. Bacana, então. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Na próxima sexta-feira, a nossa aula é o segundo horário. Nossa aula sempre vai ser segundo horário, tanto na quarta quanto na sexta. E na próxima sexta-feira, a gente inicia matéria pesada já. Wellington, só para eu Oi. entender, serão 3 trabalhos. Um que é para apresentar e Exato. outros 2 a gente só vai fazer e te enviar. Isso? Serão 3 trabalhos. Um Isso. vai ser trabalho avaliativo grupo, vale 8 pontos. Esse trabalho pode ser digitado em grupo. Tudo vai ser feito em grupo e sempre o mesmo grupo. Ok. Um vai ser trabalho avaliativo em grupo, digitado, né? Se eu não me engano, são 30 questões, ou 27, 28, beleza.
Os outros 2 trabalhos, eles estão relacionados. Vai ser parte escrita e parte apresentada. A mesma parte escrita que vocês fazerem vai ser a parte apresentada que vocês vão apresentar. Isso. Igual nós fizemos, que vocês falavam de um tema e apresentavam esse tema, é a mesma coisa. Ok. Só que ele vai ser dividido em parte escrita, 15 pontos, parte apresentada, 15 pontos. Ah, entendi, ok. Wellington, Ou seja, gente, facilidade total. Juliana, fala. você vai explicar a imagem que você mandou? Ah, sim. A imagem que eu mandei para vocês. A imagem que eu mandei para vocês, né? Esse paciente é um paciente psiquiátrico. Paciente psiquiátrico. E esse paciente, ele colocou um anel de pressão. São anéis que... Esses anéis são... Porque o anel, ele não abre. O anel é um círculo fechado. Ele colocou um anel de pressão e pressionou o máximo e não conseguiu abrir esses anéis. Reparem que são 3 anéis. Vocês perceberam isso? Mano. Pelo jeito Sim. é isso. Ele mesmo Entendeu? que A gente colocou tem que nele? juntar com algum grupo. Ele mesmo que colocou nele. Ver se 3 a anéis. gente junta com o da Gleice mesmo. Acho que é mais tranquilo. Deixa eu ver. Gleice. Com Então a gente ereção, pode até olhar com o grupo do Ian lá, tá ligado? ereção. Sei lá. Ao Não invés tenho nada de contra, não. ter ereção e Ô, expandir mano, a língua, marca aí, velho. Só ele tô paciente digitalizando psiquiátrico, né, gente? os documentos Deixou aqui, esse anel entendeu? lá por muitos Aí dias. marca aí. Ah, Daqui a pouco eu vejo com mesmo com elas. pênis mole. O problema é que esse anel, ele foi cada vez mais aqui, apertando, apertando, apertando. Repare que do anel para frente, né, a coloração do pênis dele está completamente avermelhada, né? Ele interrompeu parte da irrigação sanguínea para aquela parte do órgão dele. Como resolver isso, gente? Cirurgia. Hã? Cirurgia. Não, perdeu o membro. Ele perdeu o membro. Pois é, a primeira coisa ali, né, gente? Tirar os anéis, né? Tirar os anéis. E ver como que vai comportar, né? Agora, tem situações extremas. Oi. Mas aí para tirar o Oi, anel, Ana. não teria que tirar o sangue com agulha antes para tirar o inchaço? Serra o anel. Ou tem que fazer o procedimento cirúrgico, tudo direto, anestesiado? Pedro, o que você acha? Então, ó, a Aline deu Eu a acho que opinião eles dela. devem encerrar, né? Eu acho que Os serra o anéis anel, primeiro. Serra o anel. Encerrar, tem que tirar o fluxo de sangue, né? Para tirar o inchaço. Gente, primeira coisa que tem que fazer é tirar aquele anel. Não, tirando O o anel anel, que tá, começa a circular, olha, não? começa a Tira o circular, exatamente. Aline, isso é muito comum. O paciente coloca um anel aqui no dedo. Vai chegar para vocês em pronto atendimento isso. O paciente coloca um anel aqui no dedo e o anel começa a pressionar aliança, mulher, homem, chega direto. Tá pressionado lá. E o dedo começa a ficar roxo. Foi a mesma coisa que aconteceu com o pênis dele. Primeira coisa que tem que fazer, tirar o que tá bloqueando a passagem de sangue. Então tem que tirar aqueles anéis de lá. Quem vai tirar esse anel, Aline? O que você acha? Uai, tem que ser o especialista, né? Ele vai ter que ir no urologista também, porque aquele pênis dele tá bem complicado. Mas geralmente quem tira, gente, é o cirurgião. Geralmente quem tira é o cirurgião. Tem situações extremas que o cirurgião não consegue tirar. Então, É porque eu já vi chama no Grey's Anatomy falando que para tirar esses trem, já tiraram lá uma vez, aí tirou o inchaço com o fluxo de sangue para depois tirar esses trem, assim. Pois é, cada caso é um caso, né? Mas em linhas gerais, o procedimento inicial, o que está bloqueando a passagem de sangue? Tem que liberar para irrigar, né? Tem que irrigar. Tem situações extremas, gente, que
tem que chamar o corpo de bombeiros, dependendo do tamanho, dependendo de onde que foi, para serrar, né? Para liberar o fluxo. Esses casos, Aline, são bem interessantes pelo seguinte: você deu uma opinião, a Gleice deu outra opinião, o Pedro deu outra opinião. No dia a dia de um hospital, quando chega casos assim, são vários cirurgiões, enfermeiros, radiologia, todos discutindo o caso. E se fizer isso? E se fizer aquilo? Que você... A decisão ela é do médico, mas o médico ele vai ouvir todo mundo. Esse paciente, por exemplo, é um paciente que tem que fazer um raio-x de bacia, com certeza, para ver se... tá, eu estou vendo 3 anéis, mas será que esses anéis tinham ponta, não tinha ponta? Eu, pessoalmente, atendi um paciente psiquiátrico que ele enfiou dentro do pênis 2 agulhas. 2 agulhas. Então, tinha que fazer um raio-x. Então, esses pacientes vão chegar para vocês. É coisa que a gente assusta demais, Não, né, Wellington? Assim, é coisa que é absurda ao nosso ver, assim. é absurda, né? Esses pacientes, eles vão chegar, vocês vão fazer o raio-x, vai ser feito um procedimento para dar alívio para esse paciente e para resolver no primeiro momento, e logo em seguida, esse paciente ele vai ser encaminhado para um especialista. Esse paciente dos anéis, a primeira ideia que a gente tem é a seguinte: tirou o anel, resolveu o problema. Resolveu o problema. Aí, como disse a Aline, e esse fluxo de sangue, como é que vai fazer? Aí esse paciente tem que ir para o urologista. Tem que ir urologista, tem que, né, especialista para ver como que vai fazer. Vai tirar, vai colocar, comprometeu, não comprometeu. Aí começam a fazer os exames específicos, né, exames específicos do trato urinário para ver como que vai ficar. Porque é engraçado, porque ao mesmo tempo que a função ela é urinária, porque a urina sai por ali, ela também ela é reprodutiva, porque a reprodução é por ali também, né? Seja vagina, seja pênis, é urina e é urina e é reprodução também. No caso do homem, no mesmo canal que sai a urina, também sai a ejaculação. Então, as coisas estão casadas. Então, não tem como pensar num paciente desse de uma forma isolada. Mas vão ter muitos casos diferentes para a gente tratar. Eu vou mandar para vocês uma radiografia com um paciente com prótese peniana, para vocês verem como que fica essa prótese, né? Tem próteses de vários tipos, né? Tem pacientes que tem prótese que o paciente aperta um botãozinho assim do lado, assim na cintura, gente. Na hora que aperta, a prótese sobe. Infla, né? Sobe. Na hora que aperta de novo, a prótese desce. Muito legal, muito interessante. Os homens têm que tomar cuidado com as meninas, né? Que são tudo bravas. Vocês vão dominar toda essa parte aí, né? Mas a parte genital feminina também muito delicada. É interessante, gente, porque uma coisa que vai ficar muito clara na nossa disciplina é o quanto que as meninas, as mulheres, se cuidam muito mais do que os homens. Então, as mulheres elas vão regularmente no ginecologista, elas acompanham, fazem os seus procedimentos. E os homens, tem homem que nunca foi no urologista, né? Eu tenho 70 anos, nunca fui no urologista. Então, essa ausência de ir ao médico também afeta muito na saúde masculina. Existe até uma campanha do governo federal em prol da saúde do homem. É muito importante também, porque a mulher já se cuida por natureza. Às vezes é até a própria sociedade, né, Sim. e o Wellington.
com machismo, que o homem não precisa disso, que o homem é macho, que o homem não precisa de cuidado, que isso é coisa de bichinha, e aí por aí vai, né? Por aí vai. Aí depois aparece a câncer de próstata e aparece em N situações, né? Câncer de pênis, né? Lembrando, gente, que câncer de pênis é um câncer raro e que, ao contrário do que as pessoas pensam, dão em pessoas novas. Dão homens novos, de 15 a 25 anos, tá? Câncer de pênis não dá... Oi. É possível diagnosticar o câncer de próstata pelo raio-x ou só pelo exame de sangue? Só pelo PSA, né? PSA. O raio-x, não. O que pode ser visto é o seguinte. Fez um raio-x lá de bacia de um paciente e viu uma massa muito diferente. Algo que está, assim, assustadora. Não tem como negar que tem algo diferente. Então, assim, o raio-x ele pode dar um indício que tem alguma coisa que não está legal e que, então, precisa de outros exames. Não entendi. Precisa de outros exames. Aí vai ter toque, vai ter sangue, vai ter, se for o caso, biópsia, aí vai fazendo os exames até ter a confirmação e tudo isso, gente, está relacionado a câncer, tudo isso está relacionado à radiologia. Câncer de próstata está diretamente ligado à nossa matéria, que é trato urinário. Está diretamente ligado. Mas vai ser possível visualizar o tamanho da massa em exames de imagem, no geral? Então, o exame de imagem, ele não é próprio para isso. Um exame de imagem que eu falo, um raio-x normal. O paciente chegou lá com uma dor abdominal e fez um raio-x de abdômen e um raio-x de bacia, por exemplo. O médico viu que tem uma massa. O médico viu que tem algo muito diferente. Então, se for um médico muito bom, muito experiente, ele consigo mesmo, ele pode até pensar assim, olha, isso aí tá muito característico de câncer. Mas ele bateu o martelo, ele não vai fazer isso. Ele com certeza vai pedir uma série de outros exames. Agora, é um exame de alerta, mas não é um exame específico para isso, não. Eu, por exemplo, fiz uma paciente raio-x de perfil de tórax. Fiz uma paciente mulher, perfil de tórax, eu consegui ver nódulo na mama da paciente, fui lá e comentei com o doutor. Falei, doutor, olha, nós técnicos, nós não podemos dar diagnósticos e nem falar o que é, mas eu posso alertar. Então, eu falei, olha, essa paciente, no perfil de tórax dela, tem algo muito diferente. Essa paciente estava com câncer de mama. O raio-x é para ver câncer de mama? Não. Mas o câncer dessa paciente estava num estágio tão avançado que numa imagem de raio-x normal foi possível identificar uma anormalidade. Da mesma forma vai ser com próstata, ou vai ser com qualquer outro órgão que esse câncer estiver avançado. Agora, alguns outros tipos de câncer, por exemplo, se for no rim, é difícil de diagnosticar. Por imagem é quase impossível, porque o rim que está dentro do sistema urinário, o que está envolvido dentro do rim, ao redor do rim? Gordura. Raio-x, para passar gordura, é uma dificuldade. Então, a gente não consegue identificar de forma clara que é um câncer. Então, tem que ficar fazendo exames específicos. Respondi? Sim, entendi. Obrigada. De nada. Ok, meninos? Então, sexta-feira, estamos juntos aí e a gente segue na matéria na sexta-feira e já mando para vocês aí, o pessoal que está no sexto, as informações que estão faltando, tá bom? Ô, Hélio, só para finalizar aqui, esse Sim. link vai ser fixo, né? Então a gente guarda ele e já vai entrar direto por ele? Ou não? Leidiane,
Sendo muito sincero, eu não sei se vai ser fixo ou se vai alterar. De qualquer forma, no momento em que eu recebo a confirmação do link, eu já mando imediatamente para o representante mandar para vocês. Caso mude, eu mando imediatamente para vocês também. Tá, joia, Wellington, obrigado, viu? Bom dia. Bom dia, gente. Até sexta-feira, se Deus quiser. Até sexta, Wellington. Tchau.